Fala, torcedor palmeirense. Estamos aqui para trazer as novidades e as últimas informações para o clássico de hoje entre Palmeiras e Corinthians. Segue o vídeo aí e bom aproveito. Não adianta fingir que não, que tá tudo normal, que tá tudo legal, que ninguém tá nervoso, porque tem sim, pelo menos metade do G4 está com os nervos à flor da pele, porque dia de clássico é assim. Quem fala, eu adoro o dia de clássico, tá mentindo, porque fica todo mundo tenso. Eu acho horrível o dia que tem jogo importante, até a hora que o jogo começa, porque tem derby hoje. Vamos ouvir o que disseram o Everton, goleiro do Palmeiras, e o Yuri Alberto, atacante do Corinthians, sobre o derby que rola hoje no Allianz Parque. Derby é o jogo que mexe com o sentimento do torcedor, com o nosso sentimento também. A gente sabe que o dia após o derby ele é sempre diferente. Quem ganha, poxa, tem sempre a alegria de vestir a camisa, de ir para o trabalho, de ir para a escola, né, de cabeça erguida, de peito estufado, e a gente sabe que tudo isso depende da nossa performance, depende daquilo que a gente vai produzir em campo para levar o orgulho para o torcedor do dia seguinte. Então a gente sabe como funciona, sabe que a gente vai encontrar um estádio realmente muito energizado, um estádio que dia de clássico realmente ele vai nos incentivar do início ao fim, como sempre tem feito. E a gente sempre conta com o nosso torcedor, porque realmente nos ajuda muito e tenho certeza que vai encher o Allianz Parque mais uma vez, vai nos incentivar, vai trazer a sua vibração, que é importante pra gente. A gente vai lutar e competir do início ao fim em busca da vitória. A gente sabe da importância desse jogo, para nós é uma grande final, todos os clássicos são grandes jogos para nós, grandes desafios, e o grupo está muito preparado. A gente vem de uma grande vitória fora de casa, um jogo muito difícil, e acho que isso nos dá muita confiança para ir para cima desse clássico. Isso é uma memória muito boa, muito positiva, junto à nossa torcida, na nossa casa, e a gente sabe que cada um na sua casa vai ser muito importante para nós, nos dando muita energia positiva para, se Deus quiser, ganhar esse grande jogo. Muito bem, tá aí o Yuri Alberto e o Everton falando, e eu tô falando que a galera tá nervosa, que o clima tá pesado. A gente vai ouvir os dois nossos companheiros aqui, mas vamos colocar na tela aí a imagem que já apareceu hoje lá na frente do Allianz. Ela mesmo, de novo, a cabeça de porco. Já tinha aparecido naquele jogo lá em Itaquera, que o cara jogou cabeça de porco dentro do campo, e agora aparece ali, não sei nem se é de verdade essa, mas enfim, aparece ali na frente do Allianz Parque hoje. É tenso, Marcelo, não adianta falar que não, que é um jogo como qualquer, que não vale nada, que é pré-temporada. É Palmeiras e Corinthians. Então, abraço satisfação. Abraço satisfação. Claro que é. Como diria Lima Duarte, né? Claro que é. Eu não consigo, como palmeirense que sou desde os primórdios, não é igual a outros clássicos, sabe? A outros jogos. Uhum. É uma coisa muito diferente, muito diferente. É uma coisa que mexe muito com as pessoas, com o torcedor, com jogadores e tal. O Palmeiras está vivendo um momento, né, de uma dicotomia estranha, né, de um time extremamente ganhador nos últimos anos. O ano passado não foi bom, esse ano uma direção descolada da realidade da torcida, do time, né, fala demais, age de menos, né, então cria expectativas de que havia aprendido a lição, pelo visto não aprendeu nada a direção. Leila Pereira, Anderson Barros e Abel também, porque os três estão sempre juntos, com respeito a contratações, reforços e tal, mas tudo isso acaba agora. Tudo isso, 19h, ponto final nessas questões, porque o torcedor do Palmeiras sabe o que significa um Palmeiras e Corinthians e vai apoiar o time do início ao fim. Tem o palco, não tem ingresso mais, né? O que tem ali, 32 mil ingressos estão vendidos, e vai ser um ambiente de muita pressão em cima do Corinthians. Desde que o Palmeiras comece o jogo como costuma começar. Em cima, marcando, não perdendo dividida, com os jogadores acertando os passes. Eu acho que isso vai ser muito importante. Os primeiros 15 minutos serão muito importantes para o jogo, para a gente entender o que vai ser o jogo do ponto de vista do Palmeiras, né? Existem, assim como o quarteto às vezes deixa o
São Paulo vulnerável, a trinca de ataque também deixa espaços na hora da recomposição, na hora de retornar, na hora de voltar. Se vocês se lembrarem, no ano passado, o Palmeiras explorou muito esse espaço, conseguiu criar, conseguiu chegar, mas depois o Corinthians fez o resultado com mérito e tal. Então, acho que esse início, esses primeiros 15, 20 minutos serão decisivos para entender o Allianz Parque, como vai estar, se de fato a torcida, pelo que leio, ouço, as mensagens que recebo, as pessoas dizendo, é verdade, né? A direção não está nem aí, mas nós temos que abraçar o time e a comissão. Parece que do ponto de vista da comunidade se reverteu um pouco isso, né? Mas só a vitória pode significar 5 minutos de paz, né? Vou colocar o Vessa para falar sobre o outro lado, sobre um ponto específico que o Massa falou, mas vamos colocar na tela aí a provável escalação do Palmeiras para a partida. Deve ser isso, Massa. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Aníbal, Richard Rios, Maurício, Veiga, Facundo e Estevão. É isso? Aí. Deve ser. Ele deve repetir o time que jogou contra o Guarani. Não é o meu preferido, mas ele deve fazer isso. E aí, Vessa, o Massa falou sobre os primeiros minutos. Palmeiras pressionando, não sei o que e tal. Uma coisa que aconteceu no clássico, no Majestoso, que o São Paulo ganhou, foi que o Corinthians não atacou, assim. O Corinthians tentou deixar o jogo meio em banho-maria. E até conseguiu no primeiro tempo. Depois tomou o gol, aconteceu tudo o que aconteceu. Será que é a melhor estratégia você esperar? Porque o Palmeiras provavelmente vai fazer isso aí, como sempre faz os primeiros 15 minutos. Fez, inclusive, em Itaquera, lembra? No Brasileiro? Isso, perde exatamente. 2, 3 gols, Isso. com 10 segundos, 15, depois perde de 2 cabeçadas. O Palmeiras faz realmente essa blitz inicial, tenta abrir o placar e depois é sempre muito difícil tomar a virada. Aliás, quem faz o primeiro gol no derby, a chance de ganhar o jogo é muito grande. Enorme. Sabe desde quando não temos uma virada no derby? Quando? 2012. Nós estamos em 25. Rapaz. Dois gols do Romarinho no Pacaembu. Nossa, Essa é a última virada de um derby. Desde então, cara, é muito jogo sem virada. E a última do Palmeiras no ano anterior. 2011, 2 gols do Fernandão lá em Prudente. O Sheik faz o gol, o Fernandão vira. Cristo, Então, só para se ter uma noção da importância que é nesse clássico abrir o placar. Nós estamos falando de mais de uma década que ninguém consegue virar em cima do rival. Então, realmente é algo para ficar de olho, esse início, seja ele com pressão do Palmeiras ou não. E eu acho que isso é um indício de que fazer um jogo tranquilo, tentar ter a cabeça no lugar, porque o Corinthians não estava fazendo um mau jogo com o Palmeiras, contra o São Paulo. Ao tomar o gol, parece que a coisa deu uma... Sentiu, né? Sentiu. E aí entrega o segundo gol, acabou o jogo. Então acho que esse lance de ter a cabeça no lugar, independentemente se o Palmeiras sair na frente ou não, eu acho que é o mais importante, porque é assim que você tenta ganhar os grandes jogos e ganha os grandes jogos, se você tem essa cabeça no lugar na adversidade. Não teve no Morumbi, toma o primeiro gol, que pode acontecer, e entrega o segundo, acaba o jogo. E eu acho que o Corinthians não pode fazer esse tipo de situação, perder a cabeça caso saia atrás. E aí, Arnaldo? Jogo tenso, você está tranquilão? Estou mais tranquilo que os dois, hoje, principalmente. Né? Não sei a partir de amanhã. Eu acho que esse raio-x que eles traçaram na prévia, ele traduz bastante como estão os dois times e qual é a projeção para o jogo e tudo mais. Na minha visão, o Corinthians tem hoje, diferentemente do que fez no Majestoso, quando também era visitante, tem que ter a noção que hoje, mais até do que naquele outro jogo, o empate é um bom resultado para o Corinthians. Né? Então ele não precisa virar o jogo se ele começar perdendo, ele precisa empatar o jogo. Empatar o jogo significa não perder como visitante, continuar com uma das melhores campanhas. Empate não dá bochicho, não dá crise. A situação do Palmeiras é um pouco diferente, até pelo mando de jogo, até pelo histórico recente, até pela falta de vitórias impactantes diante do torcedor dele no terreno onde ele domina tanto. A gente trouxe ontem, né? Não é só
ter perdido do Corinthians a última partida com outra cabeça de porco lá em Itaquera é ter perdido do Botafogo no confronto direto em casa, é ter perdido do Fluminense, é não ter vencido o Bragantino. Essa situação, o Palmeiras, digamos, está devendo uma grande exibição em casa, num grande jogo para o seu torcedor. E hoje é o torcedor do Palmeiras que está lá, o torcedor do Corinthians vai assistir na televisão, certo? Então, eu imagino que se acontecer o que acontece em muitos desses jogos, um empate, para o Corinthians é ótimo, o Palmeiras vai ser frustrante. E a partir disso, eu imagino que o Palmeiras, de fato, tome a iniciativa o tempo todo e tente aniquilar o jogo o mais rápido possível e tudo mais. Também me chama bastante atenção as questões táticas dos dois times numa situação dessa. Né? Os dois times não estão totalmente inteiros para o jogo. O Corinthians não tem o Garro. Aliás, o Fessoni vai depois falar da questão da camisa Memphis e Garro, que é bizarra. O Corinthians não tem o Garro desde o início. O Bidon ia voltar da seleção, mas a seleção começou a ganhar, não vai voltar, só vai voltar depois do Sul-Americano. Então, são dois jogadores importantes que não jogaram até agora no campeonato, não jogaram na temporada. E o Palmeiras está ensaiando, é o segundo jogo com o time principal. Ainda é muito... A gente não sabe qual que é o time na cabeça do Abel, o melhor time desse momento. Então, também, desde as escalações, eu acho que as escalações divulgadas vão dar algumas pistas para a gente. O Corinthians vai com o Thales no banco, Memphis, Coronado e Yuri. Daqui a pouco a gente vai mostrar, né, o possível campinho. Então, para quem não está envolvido diretamente, é ótimo. Porque é um jogo sensacional, maior que o campeonato até o momento, e com vários ingredientes interessantes, né? E o clássico costuma provocar sequelas. Para quem perde, é inevitável. O Palmeiras precisa ganhar o jogo para se classificar. Além disso, ele está em terceiro na chave. Exatamente. Na prática. Não vai jogar com a Ponte Preta. E vai ser uma vergonha se o Palmeiras não se classificar para a fase tem risco final. De classificar? Olha, isso. Pode não se classificar em primeiro. Muito difícil. Não, em primeiro já não vai. Não, em primeiro no grupo. Não vai. Você viu a diferença de pontos? Mas o São Bernardo ainda vai jogar com o São Paulo, com o Corinthians. Okay. O São Bernardo ainda tem no horizonte. O São Bernardo tem jogos grandes. Tem 15 pontos, o Ponte tem 12 e o Palmeiras tem 11. Então, tá difícil. Bom, tudo bem. Vamos lá. Eu não tinha me atentado para os adversários do São Bernardo. Então, assim, o Palmeiras precisa se classificar. Chegar lá e chegar entre os 4. É isso que se espera do Palmeiras. Da temporada. Com reforço, sem reforço, com reformulação, 2 jogos na temporada. Não importa. E se carrega o quê? Eliminações no Allianz, nas Copas e no Brasileiro. Porque o jogo definitivo era Palmeiras e Botafogo. Então é preciso virar essa chave. Sim. É preciso, como diz o Arnaldo, derrubar o copo d'água e encher de novo. Talvez o jogo de hoje sepulte 2024. Olha como é grande. Além de ser Palmeiras e Corinthians. Wagner Vieira, o Vagnão tá por lá, sabe onde, gente? Lá no Allianz Parque. Vagnão, pra você, boa tarde. Que história é essa? Já apareceu uma cabeça de porco, porque foi emblemático. No último confronto, o Corinthians venceu, mas era na casa corintiana. Agora a história é bem diferente, hein, Vagnão? Eita! Boa tarde, Renata. Boa tarde, todo mundo ligado no Jogo Aberto. Exatamente. Olha, quente como tá agora, vai ser quente esse clássico à noite. E como você falou, já teve aquela questão emblemática da cabeça de porco lá na Arena Corinthians, no clássico que teve lá. E aqui, hoje pela manhã, apareceu uma cabeça de porco em frente ao Allianz Parque, exatamente onde eu estou aqui. O que aconteceu? Falei com um ambulante aqui, o pessoal que trabalha aqui vendendo o produto do Palmeiras, eles disseram que vieram 2 pessoas com a cabeça de porco, desceram da moto, colocaram a cabeça de porco aqui, tiraram a foto para postar nas redes sociais, foi o que viralizou, pegaram a cabeça de porco e, se picaram de frente do Allianz Parque, mas já deram aquela provocada, né? Aquela coisa que torcedor gosta de fazer em dia de clássico. É claro que a gente falando aí de uma cabeça de porco, que é um animal, tem toda aquela questão que deu aquela polêmica naquele clássico, mas aí o torcedor corintiano já veio aqui fazer aquela provocada na torcida do Palmeiras. Fala em provocada, tem um torcedor aqui, o Ronaldo tá de férias, mas ele tem um recado pro Ronaldo, rapidinho. Fala, Ronaldo Giovanelli, escapou da zoeira de amanhã, hein? É 2-0 pros porcos hoje e fim de papo.
Alô, Capelas, foi lá na minha cidade em Itacoaxetuba no rodeio, hein? Show de bola! Um abraço pro time do Itararé também aí. Forte abraço pro William, Corinthians, Alexandre e etc. Capela, cuidado, hein? Cuidado onde você anda que você tá sendo visto, hein, Capelas? No rodeio, hein? Que beleza. Então, tem esse clássico aqui, falando em números de clássico, ó. Desde 2021, o Palmeiras disputou 43 clássicos contra... o Corinthians, disputou 43 clássicos contra Palmeiras, Santos e São Paulo e só venceu 9. O Palmeiras está invicto contra o Corinthians no Campeonato Paulista a 7 derbys. E nos últimos 17 derbys contra o Corinthians, o Verdão perdeu apenas 2 vezes. Então, na questão do retrospecto, pelo menos, o Palmeiras já sai na frente do Corinthians. E claro, a gente vai ver como se prepararam Palmeiras e Corinthians para esse jogão de hoje à noite com a grande Heloísa Ornelas. Um clássico e muitos tabus. Derby é o jogo que mexe com o sentimento do torcedor, com o nosso sentimento também. A gente sabe que o dia após o derby ele é sempre diferente. Quem ganha, poxa, tem sempre a alegria de vestir a camisa, de ir para o trabalho, de ir para a escola, né, de cabeça erguida. Para nós é uma grande final, todos os clássicos são grandes jogos para nós, grandes desafios. Palmeiras e Corinthians fazem o primeiro derby do ano. Será o reencontro das duas equipes depois de um clássico que deu o que falar. No último encontro, em novembro do ano passado, pelo Brasileirão, o Timão, que fugia da zona de rebaixamento, venceu o Palmeiras, que brigava pelo título. 2-0 em um clássico que ficou conhecido por essa cena. Isso é uma memória muito boa, muito positiva, junto à nossa torcida, na nossa casa, e a gente sabe que cada um na sua casa vai ser muito importante para nós, nos dando muita energia positiva para, se Deus quiser, ganhar esse grande jogo. Yuri Alberto e Rodrigo Garro balançaram as redes no duelo, que marcou o fim de um jejum de 3 anos, sem vitórias do Corinthians no derby. Depois da partida, o Timão engatou uma sequência de 6 vitórias no Brasileirão e conquistou uma vaga na pré-Libertadores. O Verdão ficou em vice. 2 meses após o derby, muita coisa mudou. O Palmeiras jogou 13 vezes com 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 59%. Já o Corinthians entrou em campo 14 vezes, venceu 13, perdeu apenas uma. 93% de aproveitamento e 30 bolas na rede. Só que para o jogo de logo mais pela 7ª rodada do Paulistão, o Corinthians precisa quebrar um outro tabu. Vencer o Palmeiras no Allianz Parque, algo que não acontece há 6 anos. A última vitória do Timão no estádio foi em 2019. Uma vitória simples com gol de Danilo Avelar pelo Campeonato Paulista. Agora o momento é outro. E o Everton, atleta do elenco palmeirense que mais atuou em derbys, quer usar sua experiência de 20 jogos contra o rival para ampliar o jejum do Corinthians. E a gente vai encontrar um estádio realmente muito energizado, um estádio que dia de clássico realmente ele vai nos incentivar do início ao fim, como sempre tem feito. E a gente sempre conta com o nosso torcedor, porque realmente nos ajuda muito e tenho certeza que vai encher o Allianz Parque mais uma vez, vai nos incentivar. Na tabela, o Palmeiras ocupa a 2ª colocação do Grupo D. Abel Ferreira deve entrar em campo com a base da equipe que goleou o Guarani na última rodada. Nas laterais, Piquerez, que acabou de voltar de uma cirurgia no joelho, e Mike entraram na briga por uma vaga. Felipe Anderson, que chegou a participar de parte do treinamento de ontem, ainda deve ser poupado. A tendência é que o Verdão comece o jogo com o Everton no gol, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Maurício, Estevão e Facundo Torres. Já o Timão poupou boa parte dos atletas no triunfo contra o Novo Horizontino. E Ramon Dias deve escalar uma equipe com o que tem de melhor disponível. Rodrigo Garro treinou entre os reservas na véspera. E ainda é dúvida. O argentino agora vai vestir a camisa 8. A 10 vai para Memphis Depay. O holandês, condenado por dirigir sob efeito de álcool em Mônaco, pediu ontem desculpas pelo episódio nas redes sociais e admitiu ter conduzido seu carro após tomar algumas bebidas. A pena foi suspensa e condicionada a medidas cautelares.
O jogador vai pagar uma multa de 9 mil euros, cerca de 54 mil reais, e está proibido de dirigir no Principado por 2 anos. Hoje, ele entra em campo no Allianz Parque pelo Timão. A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho ou Léo Maná, André Ramalho, Kaká e Hugo. Ranieri, André Carrilho, Alex Santana e Igor Coronado. Memphis Depay e Yuri. O Corinthians é o líder do Grupo A e busca a terceira vitória seguida, mas encarar o Verdão na casa deles é o grande desafio. Um clássico repleto de tabus, polêmicas. Será que vem mais por aí? Que comece o derby. Quem é o favorito para esse derby? E eu já começo com o Capelanes. Não precisa responder placar, palpite. Eu quero entender o contexto. Vocês querem um contexto legal ou chato? Os dois. Ser, eu quero um contexto real. Real, a sublinhada, que é o seguinte. Gente, o Corinthians pode chegar no Allianz e ganhar? Opa, claro que pode. Vamos ser otimistas, né? Como o ano passado... tem que ser otimista. Como no ano passado, o Corinthians ele é azarão contra o Palmeiras. Se empatasse ou perdesse, o Ramon ia cair, o Corinthians podia entrar na zona, podia acontecer um monte de coisa. Mas jogou em casa, né? Jogou na casa do Corinthians. O Corinthians foi lá e fez o quê? Pá, ganhou. Hoje, na casa do Palmeiras, com todo o ambiente, ciente do que o Palmeiras passou com o Corinthians na temporada passada, em Paulistão, no empate no último lance, gol do Garro, com os 2-0 que fez com que o Corinthians recuperasse a temporada. Hoje, respondendo diretamente a sua pergunta, o Palmeiras não é favorito. O Palmeiras é bastante favorito contra o Corinthians. Everton Guimarães, você tá na linha do Capela ou tá pensando diferente? Eles não quiseram fazer comigo? Não, eu não digo que você é muito favorito, mas o Palmeiras é favorito sim. Jogar em casa, e aí, analisando elenco por elenco, trabalho por trabalho, tá? Mesmo olhando para a tabela e vendo que o Palmeiras tem 6, 7 pontos menos que o Corinthians, e hoje está fora da zona de classificação, por causa da vitória da Portuguesa ontem, o Palmeiras é favorito e, para mim, ganha o jogo. Já vou, inclusive, aproveitar para palpitar aqui, ganhando a Ponte Preta, aliás, não a Portuguesa. Então é o seguinte, o Palmeiras ganha o jogo, e o Palmeiras ganha o jogo por 2-1, Renata. 2-1, Verdão. Olha, o Everton já foi no palpite, já foi certeiro. E você, Ulisses Costa? Eu vou estar lá transmitindo o jogo. 3-3 pela ponta direita, agora foi o Não era o placar, assim, mas... 3-3, vou te falar o porquê. Início de temporada. 3-3? Eu quero um monte de gol, quero gritar gol, quero fazer festa, essas coisas. Seria lindo, já pensou? Um derby 3-3, mas o favorito para você é quem, independentemente do 3-3? O Palmeiras tem apoio da sua torcida, é o favorito para o jogo. Por jogar em casa. Por jogar em casa, com a torcida do Verdão, é favorito. Chico Garcia, você quer falar desse assunto? Não, eu posso falar. Eu acho que o Palmeiras tem 2 jogos com os titulares, é isso? Tem 2 jogos? O clássico... O clássico... O clássico do Santos ele não jogou com todos os titulares. É verdade. Esse do Guarani. Esse do Guarani. Tem um jogo com os titulares. Eu acho que o momento da temporada, ele dificulta um pouco a análise. Porque o Corinthians termina muito bem a temporada, mas esse ano ainda não mostrou aquele futebol. O Corinthians ainda não mostrou aquele futebol. Agora, repleto de reservas, claro, com exceção do ótimo goleiro Hugo Souza, o Corinthians montou uma resistência que era para ter tomado 2-3 pelo volume de jogo do Novo Horizontino e se segurou. Foi lá, teve uma chance e ganhou de 1-0. É um time que tá... O Corinthians, gente, do ano passado para cá, tomou 3-1 São Paulo no Clássico, foi dolorido, mas é uma equipe que já é mais madura, mais experiente. Estou falando dos titulares. Então, mas para analisar favoritismo nesse momento da temporada, mesmo que a gente tenha uma dificuldade, porque o Palmeiras tem um jogo, o Corinthians ainda não jogou o que pode, o Palmeiras é o favorito, mas assim... Porque eles não estão a pleno ainda na temporada. O Corinthians é candidato a título paulista, agora no jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras esse cara contradiz a vida. Esse ano o Chico está meio controverso. Calma aí, só pra entender. Eu fui questionado em janeiro, lá no começo, que era o favorito. Quem termina melhor o ano era o Corinthians, gente. Não, só pra entender, o Chico... mudou. Não, só pra você ver como é, né? Contra o São Paulo, no Morumbi, o São Paulo também embalado bem. Ele não, o Corinthians é favorito, o Corinthians vai ganhar. O Corinthians vai ganhar agora, já mudou o discurso. Que ganhou do Guarani. Você falou que ia palpitar no Corinthians pra não ser incoerente. Agora você tá palpitando no Palmeiras sendo incoerente, eu não estou palpitando no Palmeiras, eu disse que o Palmeiras é o favorito. Tá, está sendo incoerente então. Se o favorito é o favorito, não significa que o favorito vai ganhar. É isso. Se o favorito é o título, não é o favorito do clássico, então, meu Deus do céu, não tô entendendo mais nada. Mas porque as coisas mudam. Tem jogo quarta e domingo, Juvena. Não tô entendendo mais nada. E o Corinthians ainda não mostrou aquele favoritismo
favoritismo que eu imaginava quando começou a Mas o temporada. Corinthians mostrou total interesse no Clássico quando joga numa partida antecipada da 11ª rodada, e ele leva praticamente só reservas. Então, ele sabe que o jogo mais importante é esse, principalmente porque o Corinthians já jogou um Clássico e perdeu para o São Paulo. O Palmeiras enfrentou o Santos na Vila e não estava com seu time completo e ganhou do Santos. Então, eu vejo que o Corinthians sabe que não pode perder esse jogo. E o Palmeiras, diante do seu torcedor, na sua casa, com força máxima, também não pode vacilar. Claro. Porque poucas pessoas falam, mas a minha opinião, o Corinthians virou a chave ano passado, terminou daquela maneira depois do Clássico, depois dessa história da cabeça de porco. Porque naquele jogo, se o Palmeiras ganha, ele vai gigante para enfrentar o Botafogo no Allianz Parque, com outra perspectiva. Não, e ali ele renasceu quem? O Corinthians. O Corinthians tirou o título do Palmeiras. Ali naquele jogo. Aquele jogo foi emblemático. Parabéns, viu? Por quê? Sobre o que você falou do Chico, você tá coberto de razão. Obrigado, você é demais. Eu sou fã, você sabe que eu sou fã. Você é demais. Não é legal estar com o Ulisses, não. Eu sou fã do Ulisses. Sobre o Corinthians, o Corinthians é um time que me convence, tá? É um time que me convence, principalmente pelos resultados. Vem de bons resultados. Perdeu pro São Paulo ali num jogo, só que vem de bons resultados. Do Palmeiras, cara, eu não sou... Pra mim, o torcedor sempre tem razão, tá? O torcedor tem razão na cobrança, o torcedor tem razão em tudo. Porque o torcedor paga ingresso caro no Allianz, paga sócio caro também, paga tudo caro. O torcedor tem razão. Hoje é um jogo que, pro torcedor do Palmeiras, é apoiar, cara. Vira um 0x0 no intervalo, já começa a ali, xingamento ali. Apoia hoje. É um clássico para apoiar, porque para mim o Palmeiras é favorito, muito por conta do jogo que fez contra o Guarani. O primeiro jogo com os titulares, o Palmeiras amassou o Guarani, que tinha uma boa campanha no Paulista. Amassou o Guarani, então para mim o Palmeiras é favorito. Enfim, torcedores palmeirenses, essas são as notícias para esse clássico de hoje. Boa sorte aí para todos e até o próximo vídeo. Valeu!